Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o livro de 2 Reis, que é a continuação do livro que acabamos de ler, que foi o livro de 1 Reis. Aqui nós veremos a continuação da história dos reis durante o reino dividido de Israel e Judá. Veremos também a queda desses dois reinos. Nesse livro, veremos alguns milagres feitos por Deus, mas por conta da rebeldia, o fim dessa história será de tragédia, com a destruição do templo que Salomão construiu, e o povo de Israel será levado cativo para a Assíria, e o povo de Judá será levado cativo para a Babilônia. Os profetas continuarão a alertar as pessoas que o juízo de Deus está próximo, mas elas não se arrependerão. O reino de Israel é repetidamente governado por reis perversos, e apesar de alguns dos reis de Judá serem bons, a maioria acaba afastando o povo da adoração ao Senhor. Os poucos governantes que eram bons, junto com Eliseu e outros profetas, não podem parar o declínio da nação. O reino do norte é destruído pelos assírios, e depois de 136 anos, o reino do sul, que é Judá, será destruído pelos babilônios. Existem 3 destaques nesse livro de 2 Reis. O primeiro é que o Senhor julgará o seu povo toda vez que eles desobedecerem e virarem as costas para ele. O segundo destaque é: a palavra dos verdadeiros profetas de Deus sempre se realizam, porque o Senhor sempre cumpre a sua palavra. Assim também, as palavras dos seus profetas sempre são verdadeiras. O terceiro destaque é: o Senhor é fiel. Ele se lembrou da sua promessa feita a Davi, lá no livro de 2 Samuel. E apesar da desobediência do povo e dos seus reis, o Senhor não deu fim à família de Davi. Nós estamos lendo o Antigo Testamento. Jesus ainda não veio. Porém, quando o Messias vier, ele usará exemplos de histórias desse livro de Reis para falar da misericórdia de Deus, como, por exemplo, a história da viúva de Sarepta em 1 Reis e a história de Naamã em 2 Reis. Isso mostra o quanto Deus se importa com aqueles que os judeus no Novo Testamento vão considerar indignos da graça de Deus, que são os pobres, os fracos, os oprimidos, os cobradores de impostos, samaritanos, entre outros. Deus não faz acepção de pessoas, e nem nós devemos fazer. Ao citar os exemplos de uma viúva pobre e um leproso, Jesus mostrou que ele é o médico dos médicos, que cura e ministra para aqueles que mais necessitam da graça soberana de Deus. Muitos dos milagres que Eliseu fará nesse livro serão, na verdade, um anúncio da vinda de Jesus e dos milagres que ele também fará. Eliseu ressuscitou o filho da mulher sunamita, curou Naamã da lepra e multiplicou pães para alimentar centenas de pessoas, e ainda sobraram pães. Mas o que nós podemos aprender com esse livro e aplicar nos nossos dias? Bom, primeiro, que Deus ainda odeia o pecado, mas Ele ama o pecador, e é por isso que Ele não desiste de nós. Todos aqueles que são filhos de Deus receberão a sua repreensão. É assim que todo pai amoroso faz com seus filhos, porque os ama. Ele corrige, porque não quer que sofram, e quer provar o caráter deles, para vencerem batalhas futuras. Deus pode, muitas vezes, usar pessoas incrédulas para nos corrigir, e Ele sempre nos dará uma advertência antes de proferir o seu julgamento. Nós nunca seremos pegos de surpresa, porque Deus
sempre tentará chamar a nossa atenção de alguma maneira. Como cristãos, podemos nos apoiar nas Escrituras para nos guiar e nos advertir quando nos desviarmos do seu caminho. Assim como os profetas antigos, a palavra de Deus é confiável. A fidelidade de Deus para com seu povo nunca falhará, mesmo quando nós é quem falhamos. Amém, queridos? No próximo áudio, começaremos nossa leitura. Que Deus abençoe a vida de vocês. Um grande abraço e fiquem na paz.